Cara, como é que faz bolinho de chuva? Não, tô brincando. Não há medo de ninguém trazer um bolinho de chuva. Faz 6 meses que eu tô pedindo bolinho de chuva. A Dani embirrou, disse que não faz. A irmã Sueli que fazia também não faz mais. Faz você, irmã Márcia. Bom, vamos nos colocar em pé para ouvir a leitura da palavra, por favor. No livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, nós leremos no versículo 16 a seguir. Livro de Abacuque, capítulo 3, no verso 16. Quer Bíblia, Dani? Pior que eu não tenho. Tem só essa. Só se eu puser no tablet. Ah, disse que não quer? É pouquinho também. É 3 versículos só. Tá tudo bem com a transmissão? Vocês não tem ninguém tendo infarto hoje lá não, né? Não, né? Por enquanto, não. Vamos ver até o final do culto aí. Pode ser que Deus prepare. Capítulo 3, verso 16. Está entre Gênesis e Apocalipse. Achou, Elidiana? Olha que você não achou nada. Achou? Então tá bom. Então. Tudo certo? Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor mor, sobre os meus instrumentos de música. Só até aqui, irmãos. Amém. Pode sentar, queridos. Não vou acompanhar minha esposa, que está frio demais mesmo. Tá bom. Deus me perdoe. É que vem um trem gelado aqui em cima da... Ai, minhas orelhinhas estão geladas. Orelhinha, hein? Olha, tá vendo o inimigo? Como é que é? Sujo. Vocês estão vendo, né? Abacuque. Abacuque precedeu, irmãos, um momento muito difícil que o povo de Israel passou. Ele viu efetivamente, talvez de uma forma ilustrada, mas a Amanda poderá entender. Ele viu como o testemunho que o irmão contou. Ele viu que as promessas de Deus pareciam esvair-se das suas mãos. Ele sabia que havia um trabalhar de Deus na vida do povo, mas via muita incidência do mal. Nabucodonosor, com a sua loucura, veio, enfim, escravizando o povo de Judá, e ele se viu sozinho, espiritualmente falando, guerreando por uma guerra que lhe parecia perdida, e ele precisava afirmar para si mesmo. Ele fez esse cântico. Então, quando alguém ouvia o cântico, ouvia essa oração, que tornou-se um cântico, via a afirmação da fé dele, daquilo que ele cria, dizia, olha, quem escreveu isso? Quem foi que escreveu? Foi Abacuque. Olha como ele diz aqui, ainda que tudo fale, ainda que tudo pereça, ainda que as coisas naturais, que são a criação dos animais, que são o fruto das plantas, ainda que tudo isso cesse, eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Ainda que tudo pareça perdido, eu permaneço firme no propósito da minha salvação. Glória ao nome do Senhor. E o Senhor manda sua palavra essa noite para dizer, fica firme no lugar que Deus te colocou. Fica firme na esperança que é renovada dentro do teu coração. Talvez você entre mais um ano esperando alguma coisa de Deus. E diga, Senhor, parece que eu vou entrando mais um ano e não vem aquilo que eu estou esperando em ti. Mas que diferença faz mais um ano, mais um mês na tua fé? Irmão, receba uma fé inabalável no nome do Senhor Jesus. Saber crer no tempo de vitória é bom.
E não é fácil também, é sempre difícil. Mas o valor está em crer na contrariedade. O valor está em crer quando tudo está contra você. E Deus te diz, meu servo, minha serva, tudo pode estar contra você, mas Deus está a teu favor. E quando Deus está ao nosso favor, a mudança, a transformação, a porta aberta, bendito seja o nome do Senhor. Quando ele disse essas coisas, irmão, porque os reinados que vinham para escravizar o povo, a incidência do mal que vinha para escravizar o povo, o que fazia quando Samaria foi cercada? Lá atrás, os irmãos se lembram? O que fizeram? A cidade era como uma concha assim, só tinha uma entrada e uma saída. Então eles cercaram a cidade, eu brinco com a Irmandade, mas é a pura verdade, igualzinho caçar tatu no mato. Quando ele entra no buraco, você bota fumaça, ele sai fungando, porque a fumaça afoga ele. Fizeram assim com Samaria. Não entrava comida, não entrava provimento, não entrava água. Eles começaram a comer esterco de pombo, vender por preço de ouro. Depois o rei viu as mulheres acertando de uma matar o filho para comer, o outro comer o outro filho no outro dia. Viu a desgraça que estava lá. E Abacuque dizendo na sua oração, olha, acabe comida, acabe provimento, acabe proteção humana, eu continuarei firme no Senhor. Então, amados irmãos, o nosso adversário pode mexer em alguns setores da nossa vida, mas o coração do homem e da mulher de Deus, só Deus toca. E no teu coração ele não tem poder, no teu coração ele não tem entrada, no teu coração ele não tem domínio. Mas ele mexe na porta de emprego, ele quebra o carro, ele mexe no casamento, ele mexe na saúde. Receba a unção por essa palavra no nome de Jesus o Nazareno. Crê na palavra, dá glória a Deus, irmão. Receba em nome de Jesus essa blindagem espiritual sobre a tua vida. E o adversário vai ver que ele pode mexer onde for. A tua fé está no Senhor Jesus. Tem um hino da CCB lindo que fala: meu coração está firmado no Senhor, alicerçado nessa rocha de amor. Que o teu coração esteja firmado, alicerçado no Senhor Jesus. Sabe o que Deus me mostra, irmão? Alamaia, estacas sendo firmadas no teu coração, como uma rocha, como uma casa bem edificada. Glória ao nome do Senhor. O apóstolo São Paulo dizia, alguns edificarão sua casa, feita de palha, outras de madeira, outras de prata, outras de bronze. Todas sofrerão detrimento do fogo, mas só que for verdadeira, ficará de pé. A casa de palha o fogo queima, a casa de madeira o fogo queima, a de bronze e de prata se derretem, mas a de ouro é purificada, irmão. Glória ao nome do Senhor. A tua casa é firmada na rocha, adornada com ouro da palavra de Deus. E é essa fé que move os nossos corações, irmãos queridos. É essa fé que te fará participar da Santa Ceia essa noite, dizendo, Senhor, pode virar 2021, pode virar o calendário para trás, para frente, eu estou caminhando para Jerusalém celestial. Eu estou caminhando para o céu, Senhor. A minha esperança está em Ti. Minha confiança está em Ti. Teu coração está nas mãos de Deus? Os irmãos da live aí, os irmãos que estão aqui presentes. Porque falar, vir aqui, dar glória a Deus, até as crianças vêm, você vê que eles vêm e faz. Mas aquele culto racional que a palavra fala, Tiago falou, Paulo falou, aqui ó, concebido na tua razão, dizendo, não, isso aqui não é um evento. Eu estou vindo me encontrar com o Rei da Glória. Ele vive em mim. E eu vou nesse momento, nesse encontro na igreja, nessa reunião, que é para dar vazão para o Deus que vive em mim poder se manifestar. Poder, enfim, ter fluidez na minha vida e tomar conta do meu ser. Deus te diz por essa palavra, eu sou teu amigo, sou teu pastor e nada te faltará. E onde precisar entrar, a minha palavra entrará. Onde precisar mexer, a palavra de Deus vai mexer. Mas uma coisa te diz o Senhor, na tua fé, espírito estranho nenhum tocará.
No que está no teu coração, ninguém toca. O que foi construído aí, ninguém destrói. O que foi edificado aí, ninguém põe no chão. Não é sopro de vento, não é terremoto da terra, não é afluir das águas, não é incidência do fogo, porque o profeta Isaías já disse, antes mesmo de Abacuque, se passar pela água não te submergirão, se passar pelo fogo, chama alguma arderá em ti. Jona passou pela água, desceu lá na profundeza, saiu. Os 3 hebreus passou no fogo, nem cheiro de fumaça ficou nele. Dá para você dar glória a Deus, que tem promessa de Deus sobre a tua vida? Não tem a nossa pregação, irmãos. Não tem a nossa pregação. Tem a promessa de Deus individual, intransferível sobre a tua vida. Quer dizer com isso, Senhor, que ninguém jamais tocará em ti. Não sei por que Deus insiste nisso. Ninguém jamais tocará em ti. Está ouvindo, irmã? Ninguém tocará em ti. Nem nas promessas que Deus te fez. Se a terra tremer do teu lado, se o sol escurecer, se você olhar no mar e ver os dois se encontrar, virar uma coisa só, fica firme no Senhor, porque a destra de Deus, a mão direita de Deus, te sustentará de pé. E por onde você, irmão, santo é o Senhor. E por onde você passar, a palavra de Deus te acompanhará. Por onde você passar, a palavra de Deus vai limpando o caminho para você. Aconteceu com eles. Quando vieram escravizados à Babilônia, o Senhor falou na boca do profeta e disse, não, fica tranquilo, daqui 70 anos acaba o cativeiro. Tu estás preparado, irmão, para sofrer pelo amor de Cristo Jesus? Nós estamos formando uma geração de crente mimimi? Ou de adoradores? Quantos adoradores entraram aqui essa noite? Senhor, está pegando fogo na caixa d'água e eu estou te adorando. Eu estou confiando na tua palavra. Aleluia. Uma chama, uma brasa. Fala, Maria. Uma tocha de fogo está sendo acesa sobre a tua cabeça agora. E por onde você passar, você vai ser um farol que ilumina a escuridão. Lá na empresa, lá no teu condomínio, na rua onde você mora, no meio da tua família, onde você passar, você vai ser uma tocha acesa. Eu tinha que buscar um processo, tá aí, irmã Adriana, advogada Ailinha, naquele fórum trabalhista da Barra Funda lá, não tem? E depois pro lado de cá tem aquele grandão lá, que tem tudo que é capeta, lá com o criminal. Um dia caí na besteira, falar pro irmão Jean, que esteve aqui hoje, trouxe a palavra hoje de manhã. Jean, eu vou no fórum trabalhista, tinha que pegar um negócio do meu irmão, constar um processo que não é digital, ainda era um processo antigo, precisava ir lá. Ele falou, mano, eu nunca tinha entrado naquele lugar, entrei uma vez só para nunca mais também. Vai lá no fórum trabalhista, no fórum criminal e pega não sei o que para mim, é número tal. Eu fui todo tonto, balangando o rabinho, igual cachorro feliz. Ai, vou conhecer lá, é tão grande, né? Quando parei o carro no estacionamento, que fui entrando, já me deu que nem esse ar gelado aqui, vi um negócio gelado, eu falei, Deus me perdoe, isso aí deve ter capeta um tropicando por cima do outro aí dentro. Aí fui entrando, bom, os irmãos sabem. Eles ficam, os homens que vai para a audiência ficam nas gaiolinhas assim, já viu ela? Desse tamanho assim, com as roupas cor de laranja, não é, irmã? Igual bicho. Mas numa gaiolinha tamanho menor que isso aqui, assim. Igual bicho, eu fui passando, né? Falei, que medo um homem desse abrir essa cela e avançar em mim. E eles com uma boa vontade, eles atendem a gente rápido, né? Umas 4, 5 horas eles pegam um processo para você, coisa rápida. E ali esperando, porque aí não sei quem foi almoçar, outro estava com a mão encravada, outro estava com dor de cabeça, outro era feriado aqui 6 meses e já estava emendando, e aquela bênção, e eu ali esperando. Irmãos, eu nunca vi, irmão, não sei se eu que estava impressionado, tanto espírito no lugar só, eu nunca tinha visto, eu nunca tinha tido essa experiência. Vi um homem chegando arrastando no chão para assinar, acho que levou muito tiro de policial, outro pediu para eu ajudar ele a passar com a cadeira num degrau, e ele entrou com uma senhora velha, muito feia, empurrando ele. Ele falou, ô parça, me ajuda a passar aqui. Eu falei, mas cadê a moça que estava te empurrando?
Ele falou, tá louco? Quem estava me empurrando? Eu vim sozinho. Então, os irmãos, vê a quantidade de espírito. Aí fiquei ali uma meia hora. Então eu falei 5 horas, mas estou brincando. Fiquei uma meia hora, 40 minutos esperando. Umas 4 pessoas me pediram oração ali. Não falei nada. Eu estava de calça de moletom, boné. Não, calça jeans, boné. Aí tirei o boné para entrar lá. Não sabia se podia, não podia tirar, mas tirei. Fiquei com medo, a gente não conhece. Você é pastor, ora por mim, ora por mim. Mas de onde você tirou isso? Não, tem uma luz aí junto de você. Eu preciso de oração. Preciso de oração. Irmão, você vai ser respeitado no inferno. Você crê, Marquinhos? Você crê nisso, irmão? Você vai ser respeitado no inferno. Por causa da luz de Deus que tem em você, os demônios vão cortar a volta da tua vida. Seja assaltante, seja sequestrador, seja o que for, bendito seja o Senhor. O Senhor vai mostrar que você orando, Deus, como fez comigo, fez eu ficar sequestrado esses dias atrás, para aprender que nós temos que estar em oração debaixo do sangue de Jesus Cristo. Se tivesse em oração, o diabo não tinha pego eu. Mas agora eu estou bem desconfiado. Entra na proteção dessa palavra. Ainda que a figueira não floresça, e o fruto da oliveira minta, glória o nome do Senhor, e que no curral não haja vaca, e que do fruto da malhada seja um só, seja reduzido, você se alegrará no Deus da tua salvação. Deus me manda pregar para essa irmandade uma palavra só, alegria. Alegria. Alegria na tua vida. Pode se alegrar, pode dar o teu melhor glória aí. Alegria, não é final de 2021, não é 31 de dezembro, que Deus não trabalha com tempo, Deus é Deus do já. Alegria agora na tua vida, a palavra vai cumprir agora na tua vida. Tem um recado para entregar por Deus aqui, para o irmão Sérgio e para a irmã Chile. Que dia que eu fui buscar seu carro? Sexta-feira eu fui em Itu. Peguei um Uber, é tão baratinho, valia mais a pena de Uber do que de carro, para buscar um carro da Dani. Fui rapidinho, saí do escritório, é tão pertinho, nem eu sabia que era tão pertinho. E ele disse que entre Itu e Indaiatuba é um salto, né? Que é as 3 cidadinhas, Indaiatuba, Salto e Itu. Fui passando por aqueles pedaços ali, aquela região, e o Senhor me foi pondo no coração e só mandou dizer isso para vocês, está chegando a hora. O novo de Deus vai acontecer lá para aquelas bandas. Lá para o lugar para onde vocês vão lá, que eles cantam lá. Pode crer, irmandade, essa palavra vai cumprir na vida da igreja, de todos nós. E nós vamos se alegrar muito no Senhor, porque a prova demorada enfraquece o crente. Mas Deus manda pregar alegria na tua vida. Ninguém se alegra com prova demorada. Se Deus está mandando pregar alegria, a prova já está juntando os moafos dele, ó. Já está saindo da tua casa. Essa aí não vai arrancar mais uma lágrima tua. Essa aí não vai arrancar mais nenhuma lágrima tua. Porque o Senhor tem o melhor para fazer para você. Então Abacuque orou, incentivando o povo, dizendo ao povo que cresce, que confiasse, que ficasse firme no Senhor Jesus, que eles ainda nem conheciam, que eles ainda iam ouvir falar gerações à frente. Mas o Deus que trouxe o Senhor sobre a terra, que o levou para junto de si, já era Deus desde sempre. Até para quem não conhecia, Deus deu na palavra aqui esses dias, que Paulo numa ilha encontrou um povo que adorava um Deus que eles não conheciam quem era. E eles escreveram no altar, culto ao Deus desconhecido. Eles não sabiam quem era, mas eu não te conheço, mas eu já estou te adorando. Eu não te conheço, mas tu me conheces. As crianças, a Helena, vem aqui pequenininha, adora, eles não têm a menor consciência de Deus, mas Deus já conhece eles. E vai chegar uma hora que isso vai pesar a favor deles na balança. Irmão, o que você fez para Deus, o que você confiou no Senhor, está pesando na balança ao teu favor. Receba essa palavra no teu coração e sai daqui com um sorrisão de orelha a orelha. Senhor, vem chegando com coisa nova na tua vida. Deus seja louvado.